Um, dois, três e pronto. Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo, sou médico e um entusiasta da ciência. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, embasando mais um assunto aqui para vocês. Hoje eu estou com o Matheus Saraiva, que é professor de História. Ele foi professor de História no Colégio Província, foi professor também pela Prefeitura de Porto Alegre e está concluindo a pós-graduação dele agora, o doutorado em educação e com enfoque em políticas educacionais. E eu convidei o Matheus aqui para a gente ter uma conversa bem bacana de como é que funcionam as ciências humanas, né? Eu sou médico, né, e tenho alguma experiência, algum interesse nas ciências naturais, né, na medicina e as ciências acessórias que a gente usa para tentar entender medicamentos, doenças, né? Mas as ciências humanas, né, eu não tenho nenhum domínio, assim, então por isso que eu trouxe esse convidado aí super especial para a gente ter alguns debates e entender como é que funcionam, né, as ciências nos campos das humanidades, né? E queria então aí te passar a palavra, Matheus. Explica para a gente como é que se faz ciência, né, nas ciências humanas, né? Como é que como é que é criado o conhecimento dentro das ciências humanas? Essa é uma pergunta bem desafiadora, assim, porque ela não é criada de um jeito só, diferentemente de outras, que eu desconheço, na verdade, como se faz na ciência da natureza. Pelo que me parece, até tem um certo debate agora de alguns pressupostos que já eram dados, hoje já não são mais tão certos. A gente problematiza muito a figura do pesquisador. A gente parte da ideia do que o pesquisador ele é um sujeito social. Ele vai ter que pensar em si para depois pensar no outro. E o que isso significa? Significa que antes de pesquisar, antes de qualquer pesquisa em ciências humanas, tu vai ter o que se chama referencial teórico, sabe? Com que autores eu dialogo, qual é a minha visão de mundo, qual é a minha concepção, o que eu entendo como um ideal de sociedade. É uma sociedade democrática, é uma sociedade com justiça social, é uma sociedade em que todos tenham liberdade. Então, são pressupostos que a gente acaba trazendo sempre antes de qualquer pesquisa humana, dizendo, olha, o meu limite é esse. Porque se tem algo que qualquer cientista, sociólogo, cientista político, historiador tem noção, é da historicidade do conhecimento dele. Então, o que eu quero dizer com historicidade do conhecimento? Porque tem uma pretensão em determinados setores da ciência do conhecimento ser universal e ser ahistórico. Então, vai se repetir hoje, vai se repetir daqui a 1000 anos, vai se repetir aqui, vai se repetir na China. Quando a gente faz pesquisa em ciências humanas, a gente parte de um outro pressuposto. A gente parte da ideia de que nós somos seres sociais e a gente tem que se situar no mundo e mostrar qual é a nossa concepção, quais são os autores que a gente dialoga, para a partir daí tu começar a pensar no teu problema de pesquisa, começar a pensar na tua metodologia. Então, é isso. Uma pesquisa em ciências humanas honesta intelectualmente, ela tem que trazer isso explícito logo nas primeiras páginas. Qualquer tese, qualquer dissertação que tu abrires, qualquer artigo, isso vem nas primeiras páginas, porque é a maneira do pesquisador se posicionar. Uhum. Te entendi. E então, assim, basicamente o que tu está me dizendo, assim, é que sempre se parte, assim, de um pressuposto ou de um contexto, né? Quando tu está realizando pesquisa, né, nas áreas humanas, né? Dito isso, assim, qual que é a diferença, né? Dado que a ciência, né, a ciência não é uma coisa absoluta, né? Por que eu não posso afirmar, por exemplo, que um achismo, né, uma coisa que eu fiz sem qualquer cuidado, né, eu tive uma ideia sem ter todos os procedimentos assim que vocês têm nas ciências humanas. Por que essas coisas não têm a mesma validade, assim, né? O que determina que
que um conhecimento que foi ali descrito por um pesquisador, que seguiu todos os passos, né? Por que que ele é mais relevante do que uma opinião, assim, que não teve esse cuidado, assim? Como é que é essa Eu acho que, diferença? eu acho que principalmente pela capacidade de diálogo que tem com o conhecimento histórico já construído, Uhum. sabe? Tu pode, por exemplo, saiu uma série de guias politicamente incorretos nos últimos anos, tá? E daí é o guia politicamente incorreto da história do Brasil, da história da América, da história do mundo. Das histórias que esses guias trazem são histórias que estão dentro de teses e dissertações feitas nas universidades brasileiras. Então, dizer, por exemplo, a escravidão no Brasil não foi tão ruim porque a pessoa que deixava de ser escravizada escravos depois. Isso está errado? Não, factualmente não está. Pode só, Factualmente tinham pessoas. pode só repetir, por favor? A escravidão não foi tão ruim por qual que era a afirmação? Daqui a pouco a pessoa justifica que a escravidão não foi tão ruim porque uma pessoa que deixou de ser escrava passava a ter escravos. Uhum. Tem duas maneiras de olhar tu tem duas maneiras de olhar esse fato. Uma é da perspectiva individualista, que é a maneira que estão se justificando, olha só, pô, todo mundo fazia, e outra é da perspectiva estrutural, que daqui a pouco essa pessoa que deixava de ser escravo não sabia viver de outra maneira. Então, o que eu estou querendo trazer assim para a gente pensar um pouco? O fato em si, ele existiu, ele aconteceu, ele é um acontecimento histórico, tá lá catalogado. E daí, a partir daí, tu tem a interpretação do fato. Qual é o problema que eu vejo hoje, nesse momento, nessa era da pós-verdade? É que estão se trabalhando com fatos que não existiram. Então, essa onda toda de fake news, por exemplo, que a gente tem visto muito, ela atinge o conhecimento histórico também. Sempre teve uma onda de fake news no conhecimento histórico, um revisionismo histórico. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tinha a editora Revisão, que publicava uma série de livros neonazistas dizendo que campo de concentração não existiu. Sabe? Então, é esse nível, assim, uma coisa é a interpretação do fato, que pode ser moralmente reprovável, que pode ser politicamente discordante da maneira que tu enxerga aquilo, mas o fato aconteceu. Outra coisa é tu simplesmente negar o fato, que daí de repente eu até tô pulando um pouco nosso roteiro, mas é tu ser desonesto com aquilo que aconteceu, sabe? E a gente e eu acho que isso que diferencia, daí eu volto para a tua pergunta inicial, isso que diferencia uma opinião do conhecimento, sabe? Quando tu pode opinar qualquer coisa, tu pode ter isso até é uma hipótese de um problema científico, muitas vezes, eu tenho por hipótese que determinada coisa aconteceu. Mas para tu ser honesto com a tua maneira de fazer ciência, com aquilo que, enfim, naquele grupo que tu está entrando, que é o grupo de cientistas, para tu ser honesto com os teus pares, caso a tua hipótese seja refutada, tu tem que dizer. Eu posso achar, por exemplo, que o alho cura coronavírus. Tomar chá de alho todos os dias cura coronavírus. Uhum. Eu posso achar isso, pode ser uma opinião, pode ser uma hipótese, pode ter um problema, mas aquilo ali, depois que eu fiz todo o método, passei 30 dias fazendo aquilo, bem, não aconteceu. Em história é a mesma coisa. Eu posso achar, por exemplo, que as mulheres eram muito progressistas do século XVIII em Porto Alegre, tá? No início da colonização. Mas daqui a pouco eu vou lá, vou pegar cartas, vou pegar o que tem ali da época e vou ver que não. Então, é isso, assim, é tu ser honesto com os acontecimentos, tu ser honesto com aquilo que tu tá pesquisando, é tu não negar o fato. Não fazer seleção, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum, assim. Tenho uma ideia, eu tenho uma concepção, eu vou querer dizer que assim, tinha uma frente muito progressista de mulheres em Porto Alegre em determinada época, eu chego lá, aquilo não me dá respaldo, eu pego 30, 40 documentos que não me dão respaldo e encontro 2 que me dão. Então, é isso, assim, essa seleção, ela tem que ser uma seleção honesta com aquilo que tu estabeleceu como método, assim. Até para tu trazer para dentro da história, ou de qualquer uma dessas áreas, assim, tu trazer a complexidade que o tempo exige. Pô, hoje se tem uma coisa que a gente consegue entender por experiência é a complexidade do tempo histórico. A quantidade de narrativas que a gente tem, de sensações que a gente tem,
Tem momentos que a gente se sente super progressista, super para frente, daqui a pouco tu se sente mais conservador. Por quê? Porque tu tá se deparando com o teu tempo histórico e com a complexidade dele. Então, eu acho que o compromisso, na verdade, de uma boa pesquisa em ciências humanas é com a complexidade que o ser humano e as suas relações sociais têm. Uhum. Entendi. É bem interessante, assim, essas coisas que tu tá trazendo, assim, porque o que eu já experienciei, assim, né, dentro do mundo acadêmico, do mundo científico da medicina, é mais ou menos isso, assim, né? Os pesquisadores estão sempre tentando revisitar ideias que que a princípio foram tomadas como bem estabelecidas, mas quando vai se revisar, se vê que não teve tantos estudos naquela área e isso está sempre voltando e sendo revisado, né? Porém, quando algo já foi assim bem estabelecido que não acontece, geralmente a gente rejeita, né? Então tem uma série de suplementos, de vitaminas, né? Coisas que já se tentaram inúmeras vezes se testar para vários tipos de câncer. Agora estão levantando a ideia de que talvez a suplementação de vitamina D ajude no coronavírus, assim. E a gente vê essas coisas voltando, né? E realmente, assim, o que eu vejo assim, é que o cientista ele está sempre aberto para dar um novo olhar para as coisas, só que ele tem que sempre se manter honesto para estar disposto a dizer que não, isso aqui não funciona, entendeu? Isso aqui eu até achei que funcionasse no início, mas usando uma metodologia que eu mais, às vezes, cega, né, que a gente chama, que outra pessoa vai avaliar os meus resultados, outra pessoa vai avaliar aquilo sem saber previamente o que cada coisa significa. Quando se tenta olhar, às vezes dá um olhar mais neutro, se vê que uma coisa não funciona, não era bem assim que nem a gente achava. Então, pelo que tu está me falando, esse processo é muito parecido, né, nas ciências humanas, né? Tu tem que ter essa honestidade. E eu gostei muito do que tu falou da questão do contexto, né? Porque tu pode pegar coisas que são verdades e juntar elas através de uma maneira desonesta e chegar numa coisa que não é verdade, né? Não é bem assim, né? Porque foi tirado de contexto, né? Isso. Tu enxerga bastante isso assim acontecendo nos últimos tempos. É uma pergunta? Isso é uma pergunta. Eu acredito que sim. Eu acho que para validar ideias que muitas vezes elas não encontram respaldo. Vou dar um exemplo, tá? Na última eleição. Uhum. Na última eleição se teve uma ideia de que mais armas levaria a mais segurança. Era um dos discursos do presidenciável que ganhou a eleição, do candidato que ganhou a eleição. E aquilo ali foi ganhando uma legitimidade, e as pessoas não se perguntam, será? Sabe? Será realmente que numa perspectiva social nós termos mais armas leva a mais segurança? Vai ter um catatal de pesquisa que mostra que não. Sabe? Tem outros fatores que levam a mais segurança. Por exemplo, locais menos desiguais são mais seguros. Isso tu vai ter N pesquisas que mostram. Os índices educacionais de locais menos desiguais são melhores também. Então, tu combater a desigualdade de alguma forma leva a mais segurança. Isso tu vai ter. Tu ter mais armas. Porque daí eu vi um monte de... Daí o que acontece? Por que eu lembrei, né? Porque tinha um monte de gente postando que na Suíça as pessoas todas, cada um tem sua arma e lá é uma maravilha. O mundo inteiro lava dinheiro na Suíça. A Suíça é muito rica. Porque na Somália também tem um índice muito alto de armas por habitante. E, entende? Não é a gente tem muita dificuldade nas ciências sociais e humanas de lidar com um fator isolado, porque é impossível. Até se faziam, até a década de 60 ali se fez, mas depois se deixou de fazer por questões éticas até, de tu pegar e isolar um sujeito e fazer uma série de experiências. Não, a pessoa tem que estar informada que está participando da pesquisa, não tem como tu isolar, não sei estatisticamente, daí tu vai lá e pega aquela gama de fatores e tenta isolar por meio da estatística. Mas ainda assim é muito frágil. Não tem como ter, 95% de fator causal é por causa... Não. Quando tu consegue 10% de fator causal por algum motivo, já é alguma coisa
relativamente significativa para aquele grupo, tu entende? Uhum. Então essa questão das armas, ela ganhou muita força e não tem nada que mostre que isso realmente seja uma verdade. Uhum. Óbvio, mas daí a pessoa vai te dizer assim, não, mas eu, quando estou armado, eu me sinto seguro. Uhum. Na minha experiência pessoal, isso é segurança. E contra a experiência pessoal é muito difícil de dialogar, porque envolve uma cadeia de outras coisas. Uhum. Mas não é ciência, tu entende? Na medicina, pelo menos, a gente usa muito esse termo para designar isso de experiência anedótica, né? De evidência Uhum. anedótica, né? Que é Sim. um relato, né? Um caso isolado em que tu não conseguiu isolar cada coisa que influencia, né? Então, eu acho que um exemplo muito bom, assim, que eu falei, né? Foi os primeiros 2 vídeos ali do canal, que foi sobre as máscaras, né? É que a gente já tem muita evidência de que a máscara ela funciona, né, para proteger os outros, né? Só que todos os trabalhos assim que eu vi, pelo menos, né, com máscaras, eles foram feitos isolando as variáveis para ver se a máscara em si ela protege essa saída das substâncias que contaminam, né, as pessoas, né? Então as gotículas, né, as partículas que às vezes saem aerossol em algumas circunstâncias, a máscara ela faz isso. Agora, não foi avaliado de maneira científica, assim, né? Até onde eu vi, né? Não, podem existir trabalhos que foram publicados e eu ainda não vi, mas trabalhos que tenham avaliado quais que são os efeitos populacionais do uso da máscara e dependendo de qual país que isso é implementado, porque se a máscara ela é utilizada da maneira correta, 100% correta, ela tem esse efeito. Agora, o quanto que isso perde o efeito se a pessoa, por alguns minutos, tirar a máscara ou abaixar a máscara, ou tocar da maneira adequada, se contaminar com a própria máscara, tocar numa superfície que está contaminada, depois, quando ela vai tirar, bota a mão na boca, essas coisas assim. Com certeza existem fatores que vão influenciar no efeito somado de todo mundo usando a máscara, dependendo dos hábitos individuais de cada um e os hábitos comunitários de cada um. Se o uso de máscaras está sendo efetuado dentro de uma comunidade pobre, uma favela em que as pessoas ficam muito mais próximas e muitas vezes não vão saber usar a máscara da maneira adequada. Então, tem todas essas questões, né? Tem todos esses cuidados que eu vejo que na ciência se tem, né? E que, pelo que você está me falando, nas ciências humanas não é diferente, né? Esses efeitos que a gente não consegue sempre isolar em todas as situações, né? Eu acho que um dos fatores de honestidade para tu fazer o conhecimento científico é tu apontar sempre a limitação, né? Uhum. Tanto apontar a limitação e um pouco do que a gente conversou antes de hoje, assim, apontar a questão da ciência não sendo um dogma também dela. Bem, ela é ciência justamente porque ela está aberta à contestação, né? Ela está aberta ao debate. Uhum. Não é um conhecimento, sei eu, a Bíblia ela vai ter uma escrita muito parecida nos últimos 100 anos no Brasil. Então, aquilo ali é um dogma, Uhum. sabe? E não tem problema, as pessoas giram em torno da fé, ok. Mas a ciência não. A ciência, se tu for pegar os escritos de 100 anos atrás e os de hoje, eles são completamente diferentes sobre as mesmas coisas. Uhum. Ela está sempre se atualizando, justamente por ser histórica e por estar sempre... o que a constitui é o próprio debate. Uhum. E assim, mudando um pouco assim a direção da conversa, assim, antes de começar aqui, a gente vinha falando sobre o obscurantismo, né, que seria a negação da ciência, né, a população, né, o indivíduo escolher por, por outros caminhos que não a ciência, né, o que tu entende assim por obscurantismo, negacionismo? O que é isso e como que isso, na tua visão, pode prejudicar a gente, pode ser um problema? É um pouco do que a gente veio conversando nesse meio tempo, né, Eduardo? Uhum. Eu acho que tem um problema na ciência, tá? Ela, na ciência, nos cientistas, na disseminação do conhecimento,
porque ela acabou se tornando muito insulada. Tanto é que eu saúdo esse tipo de iniciativa, assim, de tentar propagar e levar para o YouTube, levar para outras mídias, justamente por isso. Não pode ser um clube fechado. Por quê? Porque a sociedade investiu muito, no caso a sociedade brasileira, muito nos últimos 100 anos, em universidade, em pesquisa, uma parte da carga tributária das pessoas vai para esse lugar. Então tem um investimento social no papel do pesquisador e no papel do cientista que vem de anos, que perdura de anos. Então ele não é absoluto, ele não pode ser idealizado, ele é histórico, mas ele foi o que de melhor a gente conseguiu fazer para lidar com determinadas questões. Por exemplo, eu estou doente, por mais que eu tenha fé no santo A ou B, no meu orixá, na minha mandinga, o primeiro lugar que eu vou pensar em ir quando eu estou doente é num hospital, num posto de saúde, num local que vai me prestar uma assistência. Isso e isso provavelmente a maioria das pessoas. Tá? O que aconteceu nos últimos anos? Se criou uma rede paralela de informações, principalmente através do WhatsApp, mas também das outras mídias, o YouTube também é muito forte nisso. Uma rede paralela que se autolegitimou, sabe? Uma discussão entre pares, daqui a pouco tu entrava num, entrava no outro, e eles falavam coisas muito parecidas, e que aquilo ali criou um clube fechado que não é um clube científico. E, a meu ver, boa parte das premissas que eles partem são desonestas intelectualmente, por aquele primeiro motivo que eu falei lá no início. Que eles pegam o fato, distorcem o fato, eles pegam daqui a pouco meias verdades para construir um cenário muito menos complexo do que é na verdade, entende? Dizer, não, eu tenho... Se tu digitar ali cura para o coronavírus no YouTube, muito provavelmente vai ter 10 vídeos que vai te dizer algo que cura o coronavírus, entende? Então, um pouco desse contexto autolegitimador e paralelo ao campo científico foi sendo construído nas redes sociais. E isso é forte, isso é um processo que eu não sei como é que a gente vai lidar, porque tem questões éticas envolvidas, tem questões em marcos regulatórios da própria rede social que a gente tem que pensar. É possível, porque o que acontece? A TV, por exemplo, tem uma série de coisas que ela não pode fazer. A gente tem um marco regulatório para a TV. O rádio é a mesma coisa. Mas por quê? Porque são tecnologias mais antigas. No WhatsApp, não. O WhatsApp, qualquer um manda qualquer coisa a qualquer hora. E essa pessoa pode ser tua avó. Isso, tu entende? Como é que tu vai achar que a tua avó tá te mentindo? E já tem gente... A Tatiana Roque é muito boa nisso, né? Que eu acho que é uma das principais pessoas que faz esse debate. Recomendo a leitura. Mas ela aponta que a primeira informação que a gente tem sobre determinado assunto, e ainda mais de uma pessoa próxima a nós, ela é uma informação que é muito difícil de desconstruir. Então, o que acontece? Onde é que eu quero chegar? Vou pegar um exemplo, tá? Vou pegar o exemplo do chá de alho. Chá de alho cura coronavírus. Tua avó te mandou. O cientista que lute para te provar que o chá de alho não cura coronavírus, porque foi tua avó que te mandou e foi a primeira informação que tu teve. Durante muito tempo, a informação e a estruturação da informação passava pelo crivo da mídia, pelo crivo da universidade. Hoje não. O que não é necessariamente ruim, porque esses locais também concentravam muito poder e eles tinham que lidar com uma outra complexidade. Eles deixavam muita gente de fora mesmo. Mas agora a gente tem que fazer o rebote dessa história. Porque está muito difícil tu lidar com gente entrando em hospital e chutando médico, chutando enfermeira, destruindo coisas, filmando numa coisa delatória, acusatória. Não pode, sabe? Eu acho que tem que se dar um passo atrás, pegar esse sentimento de revolta, esse sentimento de questionamento que as pessoas têm ao sistema. Beleza, vamos pensar algo que seja mais diverso, que seja mais plural. Não dá para simplesmente tu dizer não pode existir a ciência, não pode existir a imprensa, não, porque esses foram os mecanismos que a gente fez como civilização para lidar com uma sociedade mais ou menos complexa e com algum tipo de justiça. A alternativa a isso pode ser pau e pedra, tu entende? Então, para a gente conseguir lidar com esse cenário de negar tudo que está aí, bem, fazendo uma digressão histórica, assim, as pessoas desde 2013 saem muito à rua sabendo o que não querem, sabe?
Eu acho que a questão é o que nós queremos, o que é que a gente quer construir como sociedade, o que que a gente... Porque esses anti-movimentos, eles acabam gerando um sentimento de ódio, e a gente pode ver isso hoje no cenário muito forte, de ódio de parte a parte, e muito pouco construtivo. Então é isso. Eu entendo o obscurantismo, o negacionismo como esse movimento de tu negar algo que é real. Gente, está morrendo quase 1.500 pessoas por dia nesse país de uma doença. Isso tinha que ser a nossa única preocupação. E não é. Então o negacionismo é isso, assim, corpos estarem caindo do teu lado e tu não tem empatia suficiente para pensar podia ser eu. Sabe? É tu negar a história dessas pessoas, negar a humanidade dessas pessoas, negar os saberes que poderiam proporcionar uma vida melhor para essas pessoas. É um pouco isso, assim, que eu entendo. E é muito difícil, assim, porque virei professor, né, cara? Tipo, a pessoa que vira professor é uma pessoa que tem uma certa fé na humanidade, assim. Não, mas é verdade. Não é pelo dinheiro que a gente faz. Então, quando tu olha uma situação dessas, tu fica numa certa angústia, porque tu sempre acha que poderia ter uma outra solução, sabe? Que aquela pessoa, que aquele sentimento que a pessoa está trazendo, bem, vamos conversar que a gente pode procurar um senso comum, mas está muito difícil. As arenas que a gente tinha para fazer esse debate, que é a imprensa, é a universidade, é a Câmara de Deputados, essas arenas, os conselhos, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, essas arenas estão sendo cada vez mais esvaziadas, sabe? Estão sendo cada vez mais criminalizadas. Então, onde é que a gente senta e conversa? Onde é que a gente senta e pensa o que é o nosso conhecimento historicamente construído que possa lidar com a complexidade desse tempo de agora? Um pouco é isso. Uhum. Não, eu compartilho bastante, assim, da tua visão e da tua decepção, Matheus. E realmente, assim, é muito difícil, assim, a gente querer refutar e combater cada coisa nova que aparece, que a gente sabe que foi colocada de uma maneira desonesta, que foi colocada de... Bom, os números do coronavírus, para mim, são o maior exemplo, assim, né? Cada vez que, desde o início, assim, os cientistas fazem as previsões, assim, que não mudaram, né? Desde o início, e que só se confirmam, né? E cada vez a narrativa negacionista ela vai se adaptando, vai dizendo, não, mas no início, não ia acontecer. Aconteceu que nem os cientistas falaram que ia acontecer. Aí, aconteceu, mas não vai ser tão grave. Daí se tornou grave. Mas não tem o que fazer, sabe? Não tinha o que fazer antes. Não, mas tinha. Então, assim, como que tu acha assim que a gente pode para finalizar assim a nossa conversa assim, como que me parece, na minha opinião pessoal, assim, que talvez seja cansativo demais e não dê muitos frutos, né? Tentar desmentir, né? Apesar de ser importante, né? Desmentir cada um dos fatos e a minha impressão, assim, é que esse tipo de trabalho, assim, que eu estou buscando fazer aqui no canal do YouTube é de mostrar como que as coisas são feitas e como que por que é mais válido o trabalho que um cientista fez para chegar numa conclusão, né? E ter todo um método, né? Ter todo um procedimento, né? Que é adequado, que é revisado por outros pesquisadores para fazer. Como que isso é feito, né? Como que a gente vinha conversando a questão do colégio, né? Das escolas, né? Por que o aluno aprende um monte de coisa na escola e talvez isso não esteja dando conta de, no futuro, ele se tornar um negacionista da ciência, né? Será que, na minha visão, assim, né, e eu pergunto para ti se tu concorda, será que a solução não está em a gente ensinar mais sobre como que a ciência é feita e não só os fatos científicos, né? Acho que é isso que resume, assim, a pergunta. Eu, eu acho que o poder está aí para ser questionado, né? Inclusive o poder do conhecimento. Uhum, E na sala de aula eu sempre procurei que qualquer conhecimento fosse objeto de debate, reflexão e pensamento crítico. uhum, E construção também, sabe? Mas aí não é só a ciência, porque a escola também é o lugar da cultura, da arte,
até mesmo, é o lugar de se descobrir, sabe? Se descobrir protagonista. E eu acho que um dos problemas que a gente tem é que a gente tem uma cultura muito autoritária de educação, de escola, de livros muito apostilados, assim, tipo, nós temos que terminar o conteúdo deste livro este ano, e daí daqui a pouco se o menino ou a menina disser para o professor, tá, mas eu quero pesquisar sobre a vida de determinado autor, autora, da determinada bailarina, não pode, porque senão não vão terminar o conteúdo desse ano. E isso eu acho que tem a ver com... Acho não. Isso tem a ver com vestibular, tem a ver com as nossas escolas, elas têm sido formuladas cada vez mais para responder questões de maneira rápida. É uma agenda não só nacional, uma agenda internacional essa. Tanto é que os países agora que são idealizados em termos de educação, que são os países Coreia do Sul, China, são países que têm um sistema autoritário de educação. A Finlândia está ficando um pouco para trás no teste do PISA, por quê? Porque eles estão treinando adoidado. Na Coreia do Sul eles cantam um hino antes de fazer a prova. Então, é um treino, assim, é para o aluno fazer em 2 minutos uma questão. Uhum. Gente, nós estamos falando de crianças de 15 anos, entende? Vai dizer, não, mas não é criança. Bem, um jovem de 15 anos. Para quê, sabe? Para quê? Para que o conhecimento? Essa tem que ser a primeira pergunta. Para mim é para desconstrução de si mesmo, inclusive. De pensar se aquilo que foi designado a mim é aquilo que eu quero ser. Se eu não posso ocupar outro lugar. Se eu não posso... é para a pessoa poder ser protagonista da própria história, mas para isso ela precisa conhecer outras. Tanto é que uma das coisas mais temerárias para mim nesses últimos anos, que tem acontecido de maneira muito forte, é a ideia de que a família é soberana sobre todas as questões. Gente, a sociedade é muito mais complexa do que a família. A escola tem que trazer coisas que a família não traz. Esse é o papel da escola. É o papel da sociedade. Porque daí o que acontece? A família é soberana a todas as questões. O algoritmo do teu computador vai te indicar só coisas que tu já conhece. Que é assim que funciona, né? Uhum. Então tu fica sendo cada vez mais reafirmado naquilo que teoricamente tu aprendeu a ser e tu não lida com a complexidade do mundo. Daí quando um corpo cai do teu lado no chão, tu não tem como ter empatia. Porque tu não conhece aquela história. Sabe? Então, um pouco é isso, assim, eu acho que um pouco do papel da escola é desconstruir esses poderes, mas trazendo conhecimento, trazendo outros saberes e tornando esse sujeito protagonista da própria história. Pode ser pela ciência, pode ser pela arte, pode ser pela cultura, mas trazendo possibilidades. E eu vejo muito pouco disso. Tem muito pouco espaço na escola para isso. Deveria ter muito mais. Eu sempre procurei trazer, mas hoje eu faria coisas completamente diferentes do que há 10 anos atrás, justamente por isso, assim, que eu acho que é um processo que a gente vai cada vez mais evoluindo e pensando a respeito. Uhum. Tá certo, então, Matheus. Eu te agradeço demais aí. Nossa, muito legal, assim, poder te entrevistar, poder ter essa oportunidade. E é isso, assim, obrigado pela participação. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes de a gente se despedir? Não, eu queria te parabenizar pelo canal, te agradecer imensamente pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente ter diálogo e disseminar, assim, para... essa conversa é muito interessante, né? Uhum. Essa conversa entre duas pessoas que pensam de lugares diferentes, eu acho muito legal, muito pródiga. Então é isso, sim. Parabéns, muito obrigado pelo convite. Então tá, brigadão, valeu e até a próxima, Valeu. gente. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.